Seitas pseudo-cristãs. Seitas pseudo-cristãs são aquelas que usam a Bíblia e se passam por igrejas cristãs ou evangélicas e, neste caso, a Bíblia ela é apenas um instrumento para confundir as pessoas que pensam que estão em uma igreja cristã ou evangélica porque elas estão recebendo ensinos bíblicos. Pseudo-cristã significa que são falsas igrejas cristãs, ou seja, tem uma roupagem de igreja cristã ou evangélica, mas na essência é uma seita, como outra qualquer. Na linguagem bíblica, seria um lobo com a pele do cordeiro. Por fora parece uma ovelha, mas por dentro é um lobo que sobrevive da carne e da vida do rebanho. Essas falsas igrejas cristãs normalmente selecionam textos bíblicos para construir uma base doutrinária própria. Por isso, toda seita que se disfarça de igreja cristã tem doutrinas exclusivas que só ela adota. Essas doutrinas exclusivas, elas não são compartilhadas com nenhuma outra igreja cristã ou evangélica. Por quê? Porque, na verdade, essas doutrinas, elas são formadas por um conjunto de interpretações bíblicas do líder da seita. E para que essas interpretações elas não sejam questionadas, elas são apresentadas para o grupo como revelações de Deus dadas pelo Espírito Santo. Então, quando os líderes dessas seitas eles conseguem fazer com que as pessoas acreditem nessas revelações que eles apresentam, o texto bíblico passa a ser apenas um pano de fundo. Mas o que vai valer mesmo é a interpretação que os líderes das seitas dão aos textos que eles estão apresentando. E essas interpretações, elas podem dizer aquilo que o texto bíblico não diz, podem mudar o que o texto bíblico diz, distorcer, ou mesmo podem suprimir partes dos textos bíblicos para que prevaleçam as interpretações do líder ou dos líderes da seita. E a grande dificuldade em relação a essas seitas pseudo-cristãs é que elas fazem tudo parecido com aquilo que as igrejas cristãs fazem. Mas quando você olha para o resultado que elas estão produzindo, você percebe que são os mesmos resultados produzidos por qualquer outra seita. As pessoas elas fazem do líder e da própria seita um objeto de idolatria, de modo que as pessoas são capazes de brigar com todo mundo, inclusive com seus familiares, para defender a seita e o seu líder. E como as pessoas elas acreditam realmente que elas estão numa igreja cristã ou evangélica, elas acreditam que elas estão lutando por Deus e que tudo aquilo que elas estão fazendo é para defender a obra de Deus na terra e para a salvação do mundo. Assim como em qualquer outra seita, as práticas das seitas pseudo-cristãs, elas são semelhantes. Elas isolam as pessoas de seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares. Elas restringem o convívio social dos membros apenas entre eles. Enchem as pessoas de atividades, diversas atividades. Privam as pessoas das necessárias horas de sono que elas precisam. Exploram as pessoas com serviços voluntários diversos. Manipulam as pessoas para que façam o que eles querem. Interferem nas escolhas pessoais dos membros. Infundem medo e fazem as pessoas carregar um constante sentimento de culpa. E como todos pensam que a seita é uma igreja cristã, essas seitas elas conseguem inclusive uma proteção extra, até mesmo do Estado, porque elas se apresentam como igrejas que fazem o bem para a sociedade, quando na verdade elas não realizam nada de bom, nem para os seus membros e nem para a sociedade. Na verdade, são seitas, como qualquer outra seita, e ao final produzem o mesmo resultado que qualquer outra seita produz: isolamento, controle mental, exploração de pessoas, manipulação de pessoas, destruição de famílias, danos emocionais, alguns irreversíveis, danos profissionais. Algumas pessoas
perdem oportunidades profissionais por causa da seita, danos sociais por conta da interferência nos relacionamentos e principalmente danos espirituais, uma vez que toda seita, como eu disse, é maligna e afasta o homem dos princípios espirituais de Jesus. Ora, se Jesus é o único caminho que conduz o homem a Deus, logo, quem é levado por caminhos diferentes, mesmo que não perceba claramente, então, do ponto de vista espiritual, não chegará a Deus. Então, seita é sempre seita, mesmo que ela esteja disfarçada de igreja cristã ou evangélica. Pense nisso.